A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. E a nossa meditação para o dia de hoje está no livro de 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 7, 8 e 9, que diz assim: E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Eu confesso aos irmãos que se não existisse essa passagem em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9, falando de Ló, era certo que eu viesse a acreditar em muitas coisas que a gente fala negativo à parte de Ló, referindo a Ló, que já se começa lá em Gênesis, quando eles dizem, que Ló brigou com Abraão. Isso não é correto. O texto diz que foram os pastores de Ló que se desentenderam com os pastores de Abraão. Ló e Abraão nunca tiveram desentendimento algum. E por conta dos pastores de Ló, e por conta de Ló ter muito pasto e Abraão muitas ovelhas, muito gado e Abraão também, a terra já não dava para comportar a quantidade, de animais que eles tinham. E foi Ló e Abraão que entraram em um acordo. E Ló resolveu ir para as campinas que davam em direção a Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele foi para Canaã. E Abraão era abençoado. Abraão não tinha problema em ir para uma terra que poderia estar já mandando leite e mel ou não, porque a bênção não estava na terra que manda leite e mel, e sim no próprio Abraão. E Abraão não tinha problema nenhum em ir habitar em qualquer lugar. Mas já Ló, perdão, ele foi para as Campinas porque ele gostava de Campinas. Além de que era o próprio Deus que estava direcionando a ele para o seu próprio ministério. Às vezes é necessário que algo aconteça, e isso é permissão de Deus em meio a alguns ministérios, para que assim a pessoa ela se direcione, tenha coragem e atitude de se separar daquele ministério que ele está, para poder fazer aquilo que Deus determinou para com ele, E nesse caso aqui o Ló, se não houvesse aquele desentendimento diante dos pastores que eram pastoreados pelo pastor Ló, Ló jamais teria essa intenção de sair do lado de Abraão, até porque estar do lado de Abraão era cômodo, porque Abraão já era abençoado por si só. Mas Ló, ele tinha um ministério e Deus estava naquele momento direcionando Ló para aquele ministério a qual Deus tinha escolhido para a sua vida. Em Gênesis capítulo 18, versículo 1 e 2 diz assim: Depois apareceu-lhe ao Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, que a palavra original aqui é Adonai. Veja bem que ele está se referindo aos 3 como meu Senhor, Adonai, ok? Então aqui eu já ouvi pessoas dizendo assim: 2 eram anjos, e um era a teofonia de Deus, porque os 2 anjos comiam e Deus ficou em pé e não comia. Não, a palavra aqui, a original é Adonai, meu senhores. Então ele está se referindo aqui claramente em relação à unidade de Deus, se referindo ao Espírito Santo, ao próprio Jesus Cristo e também a Deus. Aqui está uma teofonia completa de Deus que apareceu para Abraão. E por que você diz isso, que só eram os 3 e não só um? Porque Abraão é que se inclina aos 3 e chama os 3 de meus senhores, meu Senhor, perdão, e
dois deles, eles não refutam a Abraão dizendo, não se prostre a mim, só se prostre a esse daqui, porque nós somos seu conservo. Não, eles não falam isso, eles acatam, né? Eles aceitam o inclinar de Abraão, chamando-os de Senhor, e isso é a prova de que sim, aqui é a teofonia completa de Deus diante de Abraão. No versículo 32 você conhece a história. Abraão começa a interceder diante daquele anjo que ficou com ele, enquanto os outros dois estavam indo para destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão ele começa com o número de 50, porque Abraão ele estava querendo salvar aquela cidade. E uma palavra que ele fala muito terrível, porque as pessoas não levam em consideração que aqui haveria uma destruição. E Abraão disse, por acaso o Senhor vai destruir os justos com os ímpios? Estou aqui no versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás-los também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro deles? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com os ímpios, que o justo seja como um ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? E olha a sua resposta. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Então, veja bem, Deus está dizendo que ele jamais vai destruir um determinado lugar se ele achar justo naquele lugar, para que ele faça justiça com o justo. Não é justo que ele destrua todo o local, sabendo ele que, independente da quantidade de injustos ser maior do que a do justo, o justo, por conta do justo, ele poupará até os injustos. E aqui está uma das provas irrefutáveis, né, de que não tem como se haver uma tribulação com a igreja participando dela, porque jamais Deus vai trazer castigo e destruição para um determinado lugar, estando a igreja sendo justificada por Cristo naquele lugar. Então a igreja ela precisa ser arrebatada, ela precisa ser tirada do meio, como nós vamos ver adiante, que assim acontece com Ló.